Saber Direito desta semana você vai aprender sobre o Código Civil e a Constituição. Vai conhecer aspectos constitucionais de diversos temas, como o Estatuto das Capacidades, a responsabilidade civil, uso capião em pequenas áreas, cônjuges e companheiros na família e regime sucessório. As aulas são com o professor Paulo Souza. Olá, eu sou o professor Paulo Souza e hoje nós vamos continuar o nosso curso de Direito Civil aqui no Saber Direito. O nosso grande tema da aula de hoje é o direito de família e nós vamos explorar as semelhanças e diferenças em relação às uniões existentes, casamento e união estável, tanto na perspectiva heteroafetiva quanto na perspectiva homoafetiva. Vamos ver se ainda persistem diferenças entre esses regimes e, se persistem, quais são essas diferenças. Então, hoje nós objetivamos falar um pouco sobre essa multiplicidade, pluralidade que existe no direito de família. Pluralidade tão grande que hoje sequer se fala em direito de família, mas sim em direito das famílias. Haja vista que nós temos arranjos familiares muito diferentes. Alguns deles já são chancelados pela jurisprudência e pela doutrina brasileira, mas outros ainda encontram obstáculos no seu reconhecimento em relação aos tribunais e em relação à literatura jurídica nacional. Falando em literatura jurídica, eu quero mostrar para você aqui duas obras interessantes para que você possa seguir. Uma delas bem específica para o direito de família e outra um pouco mais ampla, que vai te ajudar a compreender essa sistemática de análise. Então, a primeira obra que eu gostaria de mostrar para você é essa aqui, o livro O Direito das Famílias, de Maria Berenice Dias. A professora Maria Berenice Dias é bastante conhecida aqui no Brasil por tratar desses temas de direito de família, ou direito das famílias, como é o próprio nome que ela utiliza na obra. Direito das famílias, já demonstrando que a obra pretende explorar esse ramo do direito de maneira um pouco mais ampla, um pouco mais plural. A segunda obra que eu gostaria de mostrar para você é essa, que é um pouco mais ampla, que não fala especificamente sobre os arranjos familiares, mas que é bastante útil para compreender esse sistema de legalidade constitucional que o direito tem. É uma obra do professor Pietro Perlinghieri, um professor italiano, que fala do direito civil na legalidade constitucional. E eu tenho um xodó especial por essa obra aqui, porque eu ganhei ela do ministro Luiz Edson Fachin, né, quando ele me orientava. Então, são duas obras muito importantes para você compreender um pouco mais sobre o direito de família. Há tantas outras, claro, que você pode consultar para explorar essa temática que é tão rica e que nós vamos ver uma pequena fração hoje. Eu começo falando sobre o regime existente no direito de família relativamente à distinção e semelhança entre as uniões estáveis e o casamento. Isso começa a ser discutido sob uma nova perspectiva a partir da Constituição Federal de 1988. Não que essas discussões já não existissem, é claro. Nós temos discussões que envolvem a conjugalidade e a filiação de maneira mais intensa desde a década de 1950. E o Supremo Tribunal Federal sempre teve um papel muito importante na análise dos institutos do direito das famílias. Desde a década de 1950, muitos arranjos familiares e muitas estruturas de filiação já foram postas à prova junto ao Supremo Tribunal Federal, que foi interpretando essas regras infraconstitucionais e também as regras constitucionais. Porque vale lembrar que antes da Constituição Federal de 1988, nós não tínhamos o Superior Tribunal de Justiça. E o Supremo Tribunal Federal acabava discutindo muitos temas que hoje acabam sendo discutidos pelo Superior Tribunal de Justiça na análise da pacificação da jurisprudência infraconstitucional. Por isso, nós temos entendimento sumulado, inclusive, do STF,
já desde os anos 1960, relativamente a esse tema. Mas, partindo um pouco da análise da Constituição Federal, nós precisamos analisar o que dispõe o artigo 5º, inciso 1º da Constituição, que estabelece precisamente a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade de maneira ampla numa perspectiva civil constitucional, e também o artigo 226, parágrafos 3º e 5º da Constituição Federal, que tratam da família. Então, esse é o arranjo constitucional textual. Claro, sabemos que há mais Constituição do que no texto constitucional. O texto constitucional é uma parte daquilo que constitui um povo. O povo, no caso, o povo brasileiro. Então, o direito de família, ele encontra uma escora primeira nesses dispositivos constitucionais. E o papel importante desse dispositivo é de trazer uma igualdade entre os arranjos familiares formais e os arranjos familiares informais. Vale dizer, os arranjos matrimonializados, que lá na dicção do Código Civil de 1916 era o único arranjo familiar reputado válido dentro do sistema jurídico, ou seja, ou o arranjo era matrimonializado ou era algo que não devia ser analisado pelo direito. E aí nós chamávamos tradicionalmente esses tipos de arranjos familiares informais de concubinato. Vale mencionar que apenas em 1977 é que o divórcio é estabelecido no Brasil. Até então as pessoas não podiam se divorciar, uma vez que casavam, esse casamento era indissolúvel. O máximo que poderia ocorrer era o desquite, mas o desquite não permitia que as pessoas se casassem novamente. E sempre houve uma pecha social muito negativa em relação ao desquite, especialmente para as mulheres. As desquitadas tinham dificuldade, inclusive, para arranjar emprego, porque se entendia que se ela não foi capaz de manter um casamento, como é que seria capaz de manter uma relação de emprego? Então, essa noção discriminatória sempre foi muito intensa. E é apenas em 1977 que passa uma legislação que permite o divórcio, a lei do divórcio. E aí é possível haver essa dissolução da sociedade conjugal e a dissolução do próprio matrimônio. E a partir de 77 é que as pessoas podem recasar. Até então, podia não mais manter o casamento, mas não era possível uma nova união. E as pessoas acabavam recaindo em uniões informais, as chamadas relações concubinárias, que com o tempo foram mudando de feição até chegarem àquilo que hoje nós conhecemos como união estável. A Constituição Federal de 88, nesse sentido, tem esse papel bastante importante, ao reconhecer que as uniões estáveis, elas estão no mesmo plano de valores do que o casamento. Convenhamos, você já deve ter conhecido alguém que convive há muito tempo com outra pessoa e nunca casou. E mantém uma união estável bastante feliz, boa, duradoura. E também já deve ter conhecido alguém que casou e descasou numa velocidade impressionante. Pessoas que às vezes casam e uma semana depois estão se divorciando, estão se separando. O que isso nos revela? Revela que o laço, sendo formalizado, ele não traz um impacto positivo ou negativo por si só a uma união afetiva. O afeto, em outras palavras, ele independe de formalização. As pessoas não se mantêm unidas apenas pela existência de um laço mais ou menos formal. E é esse reconhecimento que vem na Constituição Federal de 1988. Muito se discute porque a Constituição Federal, lá no artigo 226, vai estabelecer, e seguintes, vai estabelecer que a união estável tem de ter facilitada a sua conversão em casamento. Há quem ainda encontre nesse dispositivo constitucional uma mostra de que a união formalizada é melhor do que a união informal. Vale dizer, o casamento tem um peso maior do que a união estável. Isso precisa ser visto com muita cautela,
Porque o legislador estabeleceu, o constituinte nesse caso, estabeleceu a facilitação da união estável em casamento, mas por um fator de facilitação mesmo. Por isso, facilitar a conversão. É uma facilidade para nós, juristas. Quem atua na área de família ou conhece um pouco mais a área de família sabe do que eu estou falando. É muito mais fácil discutir variados elementos numa união matrimonializada do que na união estável. Isso não significa, porém, que seja melhor. É apenas mais fácil. O bom e velho, nem sempre o caminho mais fácil é o caminho melhor. Isso vale para essa perspectiva aqui. Por quê? Porque supondo que essas pessoas vão dissolver o vínculo, vão se divorciar ou vão dissolver a união estável. Quando se trata de casamento é mais fácil, por quê? Porque o casamento tem uma data específica e é a partir dali que faz viger regime de bens. Então a gente não tem muito o que discutir a respeito de quando começou, porque tem uma certidão de casamento. Na união estável, não. Nós temos uma dificuldade um pouco maior. Por quê? Porque eu preciso estabelecer uma data exata de quando é que começou a união estável. E você já parou para pensar quão difícil isso é? Talvez você que esteja aqui me assistindo já passou por uma união ou uma relação afetiva um pouco mais movimentada. Não é? E aí nessa movimentação você consegue reconhecer exatamente o dia, a hora, o minuto, o segundo em que aquela união ficou realmente séria? Que passou de um namoro ou de uma relação mais simples para algo efetivamente estável? É difícil, né? Por quê? Porque a gente não marca na agenda assim, você não, começou hoje que o negócio vai ficar sério. Você não acorda um dia e fala, não, agora está sério. Isso é um processo, não um ato. O casamento é um ato, tem uma data. A união estável não, ela vai depender desse elemento probatório. Então veja, na hora que eu for dividir um patrimônio por causa de um divórcio ou um falecimento, na união estável a gente tem uma segunda pergunta, que é quando é que começou, para eu entender quando é que vai ser feita essa divisão de bens. Mas isso significa que a união estável é diferente do casamento em termos de afetividade? Não, de maneira alguma. Então, não me parece haver um reconhecimento, nem mesmo na Constituição Federal, de que a união estável é diferente do casamento em termos gerais. Só que, claro, as discussões vão se centrar em situações específicas. Num segundo momento, nós vamos discutir a respeito da conformação dessas uniões, tanto de casamento quanto de união estável. Porque a Constituição Federal de 1988 estabelece essa união estável entre homem e mulher, bem como o Código Civil brasileiro. Mas nós precisamos lembrar que há um momento histórico e que a Constituição é aquilo que constitui um povo. Então, aquilo que constitui um povo muda, assim como esse povo muda. E essa mudança, ela não pode ser alterada, não é possível não mudar. A mudança, ela ocorre, para o bem e para o mal. Né? Às vezes assistimos a mudanças positivas e às vezes a mudanças negativas. Mas isso é natural do comportamento social e é natural da própria humanidade. Convenhamos, você mesmo já deve ter analisado em si uma mudança de hábitos para o bem e às vezes uma mudança de hábitos para o mal. Isso é natural e isso acontece com toda a sociedade. Por isso, na Constituição Federal de 1988, nós vamos encontrar essa diferença de sexo textual, homem e mulher. O Código Civil segue esse mesmo padrão, até porque ele começa a ser redigido em 1969. Muita gente não sabe que o Código Civil de 2002 é redigido em 69. Passou um tempo bastante grande até que ele fosse aprovado. Então é um código ainda pré-constitucional, né? Pré-Constituição Federal de 88. E as uniões homoafetivas já existiam, evidentemente. Só que com a redemocratização e com a Constituição Federal de 1988, essas uniões estáveis, esses arranjos de uniões homoafetivas, começam a reclamar proteção jurídica também. Por quê? Porque os casais homoafetivos passam a enfrentar dificuldades cada vez maiores. Basta pensar num casal homoafetivo sem formalização, estamos pensando aí na década de 1970, 1980,
Eu não consigo inscrever o meu par homoafetivo no meu plano de saúde como dependente. Eu não consigo colocar o meu par afetivo para recebimento de eventual direito previdenciário. Ou seja, com o tempo essas questões começam a se tornar cada vez mais importantes e nós começamos a evidenciar um tratamento claramente discriminatório em relação às uniões homoafetivas. Essa discussão ela vai passando pelos nossos tribunais e o Superior Tribunal de Justiça, num primeiro momento, começa a deferir direitos para essas uniões homoafetivas, dizendo, olha, apesar de o Constituinte ter estabelecido lá essa diferença e no Código Civil também haver essa diferença, eu não posso fazer essa diferenciação. E aí vem o STJ, por exemplo, e defere direito previdenciário para o companheiro homoafetivo. Isso vai evoluindo até chegar ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele vai falar lá na ADI de número 4277 e na ADPF, a Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental de número 132, que as uniões estáveis homoafetivas elas devem ter o mesmo status jurídico que as uniões estáveis heteroafetivas. Então, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, nós temos uma equalização da união estável heteroafetiva com a união estável homoafetiva. A partir dessa decisão, não há mais distinção. Curiosamente, porém, ainda persistiu, depois da decisão do Supremo, uma pergunta. É possível a união homoafetiva? Entendi. Mas e casamento? Pode casamento homoafetivo? Porque a decisão do Supremo Tribunal Federal foi sobre um caso, e a Corte decide sobre casos, um caso de união estável, não de casamento. Até porque qualquer casal homoafetivo que tentasse contrair matrimônio num registro civil de pessoa natural no Brasil ia ter o seu pedido negado. Por quê? O registrador civil diria, olha, aqui no Código Civil brasileiro se exige distinção de sexo. Não estou vendo distinção de sexo, não posso registrar esse casamento. A doutrina brasileira, inclusive mais antiga, dizia que eventual matrimônio entre pessoas do mesmo sexo era inexistente, não era nem inválido, era inexistente. A ausência de divergência de sexo gerava um matrimônio inexistente. É curioso, porque nós tivemos decisões e problemas que hoje, na legalidade constitucional, são impensáveis. Nas décadas de 1970, especialmente 1980, havia um questionamento. Bom, mas e se o matrimônio ocorreu entre pessoas de sexo diferente? Mas, ou seja, homem e mulher. E aí, depois do matrimônio, uma dessas pessoas passa por uma cirurgia de transgenitalização, uma pessoa trans. E aí uma destas duas pessoas passa a ter o mesmo sexo da outra. O que acontece com esse casamento? A exigência da doutrina e da jurisprudência até então era de diferença de sexo. E aí a doutrina falava, esse casamento é inexistente. Sim, mas ele foi celebrado lá atrás. Pois é, mas agora ele é inexistente. Então esse tipo de discussão é uma discussão que foi ultrapassada pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas ainda persistia a questão. Mas e o casamento? Depois que o Supremo entendeu a possibilidade de existência de uniões homoafetivas. Aí vem o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, por meio de provimento e determina que é possível a conversão da união estável homoafetiva em casamento, mas também o casamento direto. Porque, convenhamos, não faz muito sentido você obrigar um casal homoafetivo a manter uma união estável, ficar esperando alguns anos, aí depois, agora pode converter em casamento. Uai, por que eu não podia ter feito isso desde então, diria o mineiro? Pois é, e esse foi o entendimento do CNJ. Não faz sentido, de modo que se um casal heteroafetivo pode fazê-lo de maneira direta, sem precisar passar por uma união estável, o casal homoafetivo também pode.
E aí, depois dessa decisão do CNJ, nós temos uma unificação em todo o território nacional a respeito do tema. Então, não há mais essa distinção entre o casamento e a união estável do ponto de vista da diferença de sexo, da afetividade. Se permite tanto o casamento homoafetivo quanto a união estável homoafetiva, tal qualmente ocorre com a união heteroafetiva, estável ou o casamento. Vale dizer, não há uma diferença hierárquica, nem uma ordem de preferência em relação à afetividade. Mas isso só vem depois da decisão do Supremo Tribunal Federal e do provimento do CNJ. Até então, persistiam diferenças e, inclusive, pela leitura literal do Código Civil, não era possível se falar nessa união estável ou em casamento homoafetivos. Pois bem, o Código Civil brasileiro trata lá no artigo 1723 e seguintes sobre a união estável. E a doutrina sempre entendeu que havia uma lacuna no Código. Tá? Há quem entenda que, na realidade, não havia uma lacuna, mas sim um silêncio verdadeiro do legislador. Ele efetivamente quis impedir que houvesse união estável homoafetiva ou casamento homoafetivo. Mas o reconhecimento generalizado da doutrina é de que os artigos 1723 e seguintes do Código Civil brasileiro traziam uma lacuna. E aí essa lacuna acaba sendo preenchida pela decisão do Supremo Tribunal Federal, como eu mencionei lá anteriormente, a ADI 4277 e a ADPF 132. Mas aí nós podemos evoluir essa discussão e pensar, ok, já entendi, de fato não há uma distinção em relação à afetividade, não há uma hierarquização em relação à afetividade, mas isso na prática funciona assim mesmo? Não há uma hierarquização? Infelizmente não é assim tão simples. Né? Temos certa dificuldade, às vezes, em entender que a decisão do Supremo Tribunal Federal precisa ser respeitada e cumprida à risca. Né? E em muitos estados, por exemplo, se passou a prever algumas regras restritivas em relação ao casamento ou união estável homoafetiva. Eu exemplifico com alguns dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma das perspectivas trazidas pelo ECA é a adoção. A adoção pode ser tanto unilateral quanto bilateral. Então, eu solteiro, viúvo, posso adotar uma criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem uma mudança radical em relação ao antigo Código de Menores. O Código de Menores tinha a perspectiva, e o próprio Código Civil de 1916, de dar filhos para quem não tem filhos. Então essa é uma perspectiva muito antiga, de entender que tem casais, né, que o objetivo único do matrimônio é a prole. E aí, caso aquele casal não consiga alcançar a prole, a última saída é a adoção. Tanto é que o Código Civil de 1916, ele só permitia a adoção quando o casal tinha uma idade bem mais avançada. Ou seja, eles haviam tentado de todas as formas a prole natural, mas aí, como se viu que não era possível, aí se partia para a adoção. O Estatuto da Criança e do Adolescente traz uma outra perspectiva. A perspectiva de que é necessário dar pais para quem não tem pais, não dar filhos para quem não tem filhos. Parece que é a mesma coisa, mas é exatamente o contrário. Quando nós olhamos na perspectiva antiga, nós olhamos pela perspectiva dos genitores, dos pais. Na perspectiva nova do Estatuto da Criança e do Adolescente, o olhar é das crianças e dos adolescentes, de modo que eu tenho de tentar dar um lar para crianças e adolescentes que não têm, uma família para crianças e adolescentes que não têm. E aí veja a perspectiva de mudança muito importante. Pois bem, se quem se presta a adotar uma criança ou adolescente é um casal homoafetivo, eu devo criar obstáculos ou facilitar essa adoção? A resposta parece óbvia. Se o objetivo é dar pais para quem não tem pais e aquela criança ou adolescente não tem pais, e há pais que querem ser pais, eu tenho que facilitar. Eu tenho alguém que quer e alguém que precisa.
Pronto, fechada a conta. Parece inacreditável, mas havia regras que continuavam a restringir a adoção por casais homoafetivos, mesmo depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós continuávamos a manter crianças e adolescentes que podiam ser adotados em abrigos. Por quê? Porque o casal era homoafetivo. Alguns estados exigiam idade mínima para crianças e adolescentes, só permitiam a adoção quando o adolescente atingisse 12 anos de idade, né? Se transformasse efetivamente em adolescente, passasse da fase de criança para adolescente. E aí essas decisões foram impugnadas, claro, e caíram, de modo que se deixou de ter essa distinção. Então veja, esse é um processo, não é um ato. A decisão do STF, infelizmente, não foi uma panaceia e já resolveu todos os problemas de divergência entre as uniões homoafetivas e heteroafetivas. Mas com o desenvolvimento dessas discussões, as coisas foram se pacificando. A segunda discussão que nós temos é se ainda persistem divergências ou diferenças entre a união estável e o casamento. Vale dizer, eu, que optei por não me casar e mantenho uma relação estável, uma união estável, seja ela formalizada em cartório ou não. Eu mantenho lá uma união estável há 10, 15, 20, 30 anos, não importa. Né? Temos um documento escrito em cartório ou não temos, irrelevante. A maior parte das pessoas, inclusive, não tem. Convenhamos que essa também não é uma decisão muito comum do dia a dia. Ninguém acorda e pensa assim, pois hoje eu vou no cartório formalizar essa decisão. Né? Isso é um processo que às vezes nem acontece. Muitas pessoas simplesmente não ligam para isso. Só, um pedaço de papel, para quê? Isso não muda o que eu sinto. Não, o papel não tem o condão de comprovar o sentimento, numa perspectiva assim mais romântica dessas uniões ainda. Né? Então há pessoas que passam a vida inteira em uniões estáveis sem que haja uma formalização. Mas a questão é, essa união formal, ela goza de privilégio, ela tem um status diferenciado, há diferenças para as uniões estáveis? Tecnicamente falando, ainda persistem diferenças entre a união estável e o casamento. Uma das mais importantes diferenças deixou de existir mais recentemente, que era em relação ao direito das sucessões. Mas nós vamos falar sobre ela num momento mais oportuno adiante, quando formos tratar do tema do direito das sucessões. Mas eu vou manter aqui a discussão a respeito de outras diferenças que eventualmente existem. Há uma parte da literatura jurídica nacional que entende que não deveria haver qualquer diferença entre a união estável e o casamento. Ou seja, todos os efeitos do casamento previstos na legislação brasileira deveriam ser estendidos ao convivente, ao companheiro. Ou seja, trocando em centavos de real, quando eu olho do plano jurídico, dos efeitos jurídicos, não deveria haver qualquer diferença entre elas. A pergunta, mas vocês são casados ou mantêm uma união estável, seria irrelevante. Comprovada a união estável, de fato existente a união estável, eu não teria diferença. Outra parte da doutrina falará, não, a Constituição Federal equiparou a união estável ao casamento, mas deixou claro que era necessário facilitar a conversão da união estável em casamento. Então o Constituinte, de maneira muito evidente, ele mantém ainda diferenças entre o casamento e a união estável. De modo que nós, juristas, quando vamos analisar um casamento ou uma união estável, do ponto de vista dos efeitos, temos de prestar atenção, porque ainda persistem diferenças. Qual que é a grande divergência na doutrina brasileira? Tá, tem diferença. Quais? E aí, cada autor defende um ponto de vista específico. Olha, eu defendo que esses efeitos aqui se aplicam ao casamento e à união estável, mas esse aqui não, esse aqui é só o casamento. O outro dirá, não, esse aqui também se aplica à união estável, esse aqui é que não se aplica. Se você pensar
do ponto de vista numérico, o casamento e a união estável, eles geram inúmeros efeitos, de modo que nós poderemos ter muitas diferenças a depender da perspectiva de cada um. A doutrina brasileira, mais recentemente, ela vem caminhando em larga medida para a compreensão de que os efeitos existenciais da união estável e do casamento têm que ser exatamente os mesmos. Não pode haver distinção na união estável e no casamento quanto aos efeitos existenciais, pessoais. Porém, alguns efeitos patrimoniais, negociais, poderiam ser diferentes entre a união estável e o casamento. Um dos casos mais polêmicos que persiste em relação a essa diferença até hoje é em relação à fiança. A fiança, que é um contrato acessório fidejussório, uma garantia pessoal. Em bom português, já que o objetivo não é lecionar direito dos contratos aqui, a fiança serve para dar uma garantia especial a uma obrigação, porque o devedor sempre coloca todo o seu patrimônio à disposição do credor quando contrai uma dívida. Essa é uma perspectiva bem elementar do direito das obrigações. O credor tem direito a assediar todo o patrimônio do devedor na busca da satisfação do seu crédito. Claro, isso não é absoluto. A legislação processual estabelece exceções. Nós temos um rol de bens que são impenhoráveis, lá no Código de Processo Civil. E nós temos a Lei 8.009 de 1990, a Lei do Bem de Família, que protege o imóvel residencial da família. Então, o credor, no fim das contas, ele não pode acessar todo o patrimônio do devedor. Há exceções. Mas veja, essa garantia, ela é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque poder tomar todo o patrimônio do devedor para satisfazer o meu crédito pode ser tanto muito bom quanto muito ruim. Por quê? Porque se o patrimônio do devedor é vasto, é muito bom. É uma maravilha você poder executar um devedor que não te paga e ele tem milhões e milhões. O problema é o outro lado, quando você vai executar o devedor e ele não tem nada. O bom e velho ganha, mas não leva. O ganho é a ação de cobrança, a ação de execução, mas aí vai lá e executa o quê? Nada. Então, o que os credores podem exigir? Eles podem exigir garantias especiais. E essas garantias especiais podem ser pessoais ou reais. Pessoais, fidejussórias, exemplo é a fiança. Reais, a garantia da própria coisa. Hipoteca, penhor, anticrese e a própria alienação fiduciária em garantia, que hoje é muito comum no direito brasileiro. Todo mundo que vai comprar casa ou carro faz alienação fiduciária em garantia, regulada por lei especial. Decreto-lei de 69 e a lei de 97, relativa aos bens móveis e imóveis. Então aqui tem uma função de garantia, não é exatamente uma garantia real, mas funciona como uma garantia extra. Por quê? Porque eu chego no banco para pegar um financiamento bancário para comprar uma casa, aí o banco fala assim, tá bom, eu vou te dar aí 100, 200, 300, 500, 1 milhão de reais. Mas quem que me garante que você vai pagar? Eu falo, olha, o meu patrimônio. O direito civil, lá no Código Civil, fala que todo o patrimônio do devedor pode ser assediado pelo credor. Então, banco, você pode assediar à vontade o meu patrimônio. Ok, Paulo, qual é o seu patrimônio? Veja bem, meu patrimônio é, assim, as coisas que tem aqui dentro de casa. Sim, mas eu vou te dar 100 mil reais e você vai me dar de garantia uma panela, um fogão, um tapete? Não sei. Veja do ponto de vista da instituição financeira, o risco é muito grande. Eu falo, não, então tudo bem, eu dou em garantia o próprio bem. Pensa numa locação, você vai alugar um imóvel para alguém. Você vai botar alguém dentro da sua casa, da casa que é de sua propriedade, e essa pessoa vai te pagar um aluguel. Quem garante que ela vai pagar um aluguel? Quem garante que ela não vai ficar morando lá e depois de um tempo, sem pagar nada, vai embora? Eu quero uma garantia. E aí você exige um fiador, uma garantia fidejussória. Professor, já entendi, mas o que isso tem a ver com o direito de família? Tem tudo a ver com o direito de família. Por quê? Porque se o fiador for casado, eu preciso da autorização do cônjuge para fazer fiança. Por quê? Porque você já imaginou
você se torna fiador de uma pessoa, essa pessoa não paga. O que acontece? O credor vai vir para cima do seu patrimônio. Só que o seu patrimônio não é exatamente apenas seu. É seu e do seu cônjuge. Vocês construíram um patrimônio juntos. E aí? E aí que por causa do contrato que você assinou, o patrimônio do cônjuge vai ser executado junto. Ele vai sofrer um prejuízo. E, eventualmente, o cônjuge não concorda com a fixação de fiança. Por isso é necessário consentimento do cônjuge. Trocando em centavos de real, significa que o cônjuge tem que assinar junto o contrato de fiança, autorizando essa fiança. Aqui, às vezes, a doutrina e mesmo na jurisprudência nós temos algumas decisões tecnicamente equivocadas. Utilizam o termo outorga uxória. Outorga uxória é para a mulher. Para o marido não é outorga uxória, é outorga marital. E aí, às vezes, se utiliza outorga uxória como um gênero, né, para a autorização do marido. Então, se falar outorga uxória para a fiança que a minha esposa prestou, é equivocado. Seria a outorga marital. Por isso é preferível utilizar a expressão consentimento conjugal, ou vênia conjugal, ou autorização conjugal, de modo que eu não faço uma distinção de sexo. Fica mais fácil traduzir esse conceito. Pois bem, mas agora vamos supor que a minha esposa presta fiança sem a minha autorização. O que acontece? A súmula de número 332 do STJ determina que a fiança prestada sem a autorização do outro cônjuge implica na ineficácia total da garantia. O que isso significa? Significa que a hora que o credor vier cobrar, o locador, por exemplo, vier cobrar a dívida porque o locatário não pagou, aquela fiança é ineficaz. Ela não produz efeitos, eu não posso ser atingido. Por quê? Porque faltou autorização de meu cônjuge. Minha esposa não assinou embaixo. Se ela não assinou embaixo, a garantia é ineficaz. No casamento, diz a súmula 332, o cônjuge. Cônjuge é de casamento. E o companheiro na união estável? O companheiro também precisa autorizar a fiança ou não? E aqui uma parte da doutrina dirá, pois claro, é a mesma coisa. Se não houver a autorização do companheiro, não há como entender eficaz essa garantia. Uma outra parte da doutrina dirá, pois não precisa. Por quê? Porque no casamento essa necessidade, ela vem da formalização da união. Como a formalização da união ocorre no casamento, mas não na união estável, na união estável não precisa de autorização do companheiro. E aí o outro lado da doutrina fala, mas então ótimo, suponhamos que na realidade essa união estável tenha sido registrada em cartório. Tem formalização. Nesse caso vai se exigir ou não? A outra parte da doutrina rebate. Não, mas espera lá. É que no caso de casamento nós temos registro no Registro Civil de Pessoa Natural, o RCPN. E esse registro é um registro público. No caso da união estável, nós temos uma escritura pública de união estável, que é lavrada em outro cartório, o tabelionato de notas, que é diferente do Registro Civil de Pessoa Natural e que segue regras também diferentes. Então eu não posso equiparar as duas coisas. O Superior Tribunal de Justiça, julgando essa controvérsia, lá no recurso especial 1.299.866, oriundo do Distrito Federal, estabelece que a fiança prestada pelo companheiro sem a autorização do outro não é nula, não é anulável e produz os seus efeitos. O que o STJ disse é, em cumulação com a súmula 332, não se aplica a súmula 332 à união estável. A súmula 332 só vale para casamento.
trocando em centavos de real, é dizer que no casamento é preciso de autorização do outro cônjuge. Na união estável, não. Ou seja, venceu, pelo menos por enquanto, a tese de que há uma diferença entre o casamento e a união estável. Mas o próprio STJ já vem em algumas outras decisões dizendo: vamos devagar com a dor que o santo é de barro. Por quê? Porque nesse caso concreto, um caso concreto julgado pelo STJ, nesse caso concreto eu tenho prova inequívoca de que o locador que exigiu a fiança sabia da união estável e sabia que a companheira do fiador não autorizaria a prestação de fiança. Mesmo assim, ele fez o contrato de fiança com o fiador sem a autorização de sua companheira. Como o entendimento da corte é de que não precisa, em tese não precisa. Mas essa união era formalizada em cartório, no tabelião de notas, era pública e era conhecida da outra parte. Então eu não posso estabelecer que essa outra parte se aproveite daquela situação sabendo daquilo. É o chamado comportamento contraditório. E o direito brasileiro não permite o comportamento contraditório. Venire contra factum proprium, na expressão em latim. Então eu não posso, de um lado, falar uma coisa e depois falar outra. Falar, não, pera lá, mas você sabia que o companheiro não ia autorizar. Mas é a união estável, não precisa. Não, mas você sabia da união. Você está se aproveitando da própria torpeza, dizendo, né, que não pode aplicar aquela sanção, que é de ineficácia da garantia, mesmo sabendo que não haveria autorização. Então o próprio STJ vê com certa cautela esse negócio de não precisa de autorização do companheiro. De modo que aquela desigualação muito grande entre o casamento e a união estável ficou menos desigual, ficou um pouco mais próxima. Mas há ainda esse tipo de diferença. E o Código Civil brasileiro, ele é recheado de dispositivos que falam o cônjuge, o cônjuge, o cônjuge. E alguns dispositivos que falam o cônjuge e o companheiro, o cônjuge e o companheiro. E aí a grande pergunta que sempre ocorre é: mas aonde está escrito apenas cônjuge? Foi uma omissão do legislador? Ele esqueceu de colocar o companheiro? Ou foi intencional? O chamado silêncio eloquente. O legislador quis dizer que não entrava o companheiro nessa conta. Tradicionalmente, esses dispositivos do Código Civil vêm sendo interpretados tanto pelo Superior Tribunal de Justiça, principalmente, e pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de incluir também o companheiro. Ou seja, onde se diz cônjuge, leia-se também companheiro. E isso começa lá na parte geral do Código Civil, quando estabelece o instituto da ausência. O ausente é aquele que desaparece do domicílio sem deixar notícia e procurador. Um cidadão some de casa. Vamos imaginar que essa pessoa é casada ou mantém uma união estável. O Código Civil estabelece que o curador do patrimônio do ausente, ou seja, quem vai cuidar do patrimônio da pessoa que desapareceu, é numa ordem. Determinadas pessoas é que vão cuidar. A primeira pessoa que o Código Civil nomina é o cônjuge. Segundo lugar, os pais. E aí vem um companheiro e pergunta: não, eu tenho que ser nomeado como curador dos bens do ausente? Os pais do ausente dirão: negativo. Você é companheiro, não cônjuge. Se não é cônjuge, vai para o segundo lugar. Quem está no segundo lugar? Os pais. E aí a doutrina e a jurisprudência dirão, né? Onde está escrito cônjuge, leia-se cônjuge ou companheiro. Então há uma tendência muito clara de equiparação da união estável e do casamento. Mas no Código Civil brasileiro, na sua redação original, nós vemos com clareza uma ausência de equiparação, seja ela intencional
ou seja ela por omissão. O legislador esqueceu. Até porque, convenhamos, fazer um código com mais de 2.000 artigos não é uma tarefa muito simples. Tenta redigir um contrato com 5 cláusulas para você ver. 5. Não precisa ser 2.000 cláusulas, não. Só 5. Né? Então, manter uma lógica sistemática num código tão grande como esse não é tarefa das mais fáceis. E pensa que quem escreveu o Código Civil fez isso por quase 30 anos, desde 1969 até o Código entrar em vigor em 2003. Então, a chance de acontecer algum problema no meio do caminho é bastante grande. É porque as pessoas mudam, a sociedade muda, muita coisa muda. A tendência, reitero, é de uma equalização. Essa equalização já existe em relação ao sexo. Não há distinção entre uniões, sejam elas formais ou não, heteroafetivas e homoafetivas. Vale dizer, não tem nenhuma diferença entre o casamento heteroafetivo e o casamento homoafetivo. Não tem nenhuma diferença entre a união estável homoafetiva e a união estável heteroafetiva. Mas existem diferenças entre o casamento e a união estável? Segundo a doutrina e a jurisprudência majoritárias no Brasil, ainda sim. E aqui muito se discute em relação a novos arranjos familiares, as chamadas uniões poliafetivas ou trisais. Esses são temas bastante novos e que passam por discussão mais recente na literatura jurídica e na jurisprudência. Tá? É uma temática que vem passando pelo Superior Tribunal de Justiça e também pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, uma ação tramita no Supremo Tribunal Federal para reconhecer justamente efeitos jurídicos para essas uniões poliafetivas. Essa é uma discussão que certamente ainda vai bastante longe, a começar por uma eventual limitação de número. Até quando essa poliafetividade, de fato, ela permitirá um reconhecimento de união ou não? E como é que ficam uniões que sejam paralelas? Esses são todos temas que o direito de família ainda vai ter que enfrentar. Na realidade, já está enfrentando, mas assim como o reconhecimento das uniões estáveis homoafetivas demorou décadas para ocorrer, e assim como o reconhecimento de que a união estável não era uma mera relação concubinária sem efeitos jurídicos, que também demorou décadas, é muito provável que essas questões que envolvam as uniões poliafetivas também demorem bastante tempo. À luz da Constituição Federal, à luz do direito constitucional, é preciso entender que essa Constituição vai mudando aquilo que constitui o povo. E certamente nós encararemos muitas mudanças em relação a esse tipo de discussão. Vamos lá para o nosso quiz, as perguntas da nossa aula de hoje? Vamos para a questão de número 1 do nosso quiz. Na redação originária do Código Civil, letra A, havia presença de norma quanto às uniões estáveis, mas lacuna quanto às uniões homoafetivas. Letra B, havia presença de norma quanto às uniões homoafetivas, mas lacuna quanto à união estável. Letra C, havia lacuna tanto às uniões estáveis quanto às uniões homoafetivas. E letra D, havia presença de norma tanto às uniões estáveis quanto às uniões homoafetivas. E aí, qual é a resposta a essa questão? A resposta correta é a alternativa A. O Código Civil Brasileiro, em sua redação originária, trata apenas das uniões estáveis, mas não discute absolutamente nada em relação às uniões homoafetivas. Não à toa, inclusive, passamos por um processo de constitucionalização e uma decisão do Supremo Tribunal Federal interpretando os dispositivos constitucionais para reconhecer as uniões homoafetivas. A rigor,
o Código Civil brasileiro, na sua literalidade, ainda hoje não fala de uniões homoafetivas. É necessário recorrer a essa decisão do Supremo Tribunal Federal para compreender a aplicabilidade também das uniões homoafetivas. Na redação original do Código de 2002, porém, as uniões estáveis já foram tratadas. Há uma crítica intensa de que, na realidade, as uniões estáveis foram maltratadas pelo legislador em 2002, por conta dos vários equívocos legislativos. Mas foi tratado, diferente do Código Civil de 1916, que falava apenas do casamento. Vamos à segunda questão do nosso quiz? A partir da decisão do STF, a constituição das famílias homoafetivas ficou: letra A, plenamente permitida, tanto pela união estável quanto pelo casamento. Letra B, permitida apenas pela união estável, vedando-se o casamento. Letra C, permitida apenas pelo casamento, vedando-se a união estável. Letra D, permitida por uniões equiparadas à estável apenas. E aí, qual é a resposta correta a essa questão? Correta está a alternativa A. A partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, é permitido tanto a união estável homoafetiva quanto ao casamento homoafetivo. Não há distinção entre a formalização ou não desta união. Assim como casais heteroafetivos podem optar por se casarem ou não, mantendo uma união estável, a mesma regra vale para casais homoafetivos. Sublinho porque a decisão do Supremo Tribunal Federal, textualmente falando, trata apenas da união estável, porque o caso que foi levado à Suprema Corte era de uma união estável e, consequentemente, a Corte decidiu a respeito da união estável. Mas os votos dos ministros deixam muito claro que aquela regra ela tem de ser aplicada também ao casamento. Posteriormente vem a decisão do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, por meio de um provimento regulando o matrimônio homoafetivo e impedindo que os juízes de paz do Brasil inteiro se negassem a celebrar o casamento homoafetivo. Muitos se mantinham uma reserva em relação à realização do matrimônio homoafetivo com base num argumento de índole religiosa. E aí o CNJ, a partir da decisão do STF, disse: mas eu estou falando de casamento civil, não de casamento religioso. Nós não podemos confundir as coisas. Como o casamento é civil, como o Supremo Tribunal Federal entendeu que a união estável homoafetiva é permitida e a Constituição Federal fala em facilitação da conversão, isso significa que eu tenho que facilitar o casamento e não dificultá-lo. Então, essa decisão deu uma aplicabilidade ampla às uniões matrimonializadas ou estáveis homoafetivas. Vamos para a questão de número 3 do nosso quiz? Entende o STJ que a fiança prestada sem consentimento do cônjuge ou do companheiro é, respectivamente. Então, como funciona a fiança em relação ao cônjuge e a fiança em relação ao companheiro? Alternativa A, ineficaz e ineficaz. Alternativa B, ineficaz e válida. Alternativa C, válida e ineficaz. Alternativa D, válida e válida. E aí, qual está correta? Correta é a alternativa B. Segundo o entendimento que vem da súmula 332 do STJ e dos seguidos julgamentos em sede de recurso especial, a autorização do cônjuge é necessária para a fiança, de modo que a inexistência de autorização do cônjuge para a fiança torna o contrato de fiança ineficaz. A mesma regra não se aplica ao
companheiro. A inexistência de autorização do companheiro na fiança mantém o contrato de fiança eficaz e válido, portanto. Assim, fiança prestada por cônjuge sem autorização do outro é ineficaz. Fiança prestada por companheiro sem autorização do outro é válida. Lembro mais uma vez que esse é um entendimento bastante controvertido e parece que o próprio STJ, aos poucos, está mudando essa percepção, ao entender que em determinadas situações específicas, em casos concretos que demonstram um registro, publicidade e conhecimento da união estável em relação a outra parte, essa fiança também pode ser ineficacizada, ou seja, não ter também efeitos. Assim, vamos sumarizar a nossa aula. Hoje, nós falamos um pouco sobre o direito de família e o foco foi precisamente tratar das diferenças e semelhanças entre a união estável e o casamento e entre as relações homoafetivas e heteroafetivas. Vimos que depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, não existe mais distinção entre as uniões homoafetivas e heteroafetivas, mas ainda persistem diferenças em relação à união estável, independentemente de formada por quem, e o casamento, independentemente de formado por quem. Essas diferenças, porém, aparentemente estão sendo eliminadas aos poucos, de modo que há uma tendência a uma equiparação, se não plena, muito próxima entre o casamento e a união estável. Na nossa próxima aula, a gente inclusive retoma um pouco esse tema, ao falar sobre o direito das sucessões. Um dos fatores sempre muito controvertidos e que gerava graves problemas no ordenamento jurídico brasileiro estava vinculado precisamente a essas diferenças entre casamento e união estável. Eu te aguardo na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.